White Makeup, vem comigo aprender esse tutorial. Esse aqui sou eu, super disposta e ansiosa pra ver se essa maquiagem ia dar certo. Começo minha maquiagem aplicando a Bruma da Alice Gontijo. E eu tenho gostado muito dessa marca. Eu também tô usando o hidratante dela. Ela vem com duas opções de hidratante, uma para peles oleosas e outra para peles mais secas. Então eu gosto muito de aplicar, principalmente na região da olheira, que acaba sempre cracalando um pouquinho. Ele tem um cheiro maravilhoso. E aqui eu vou começar com a camuflagem. Eu tô triste porque eu uso muito esse laranjinha da Catarina Rio e ele já está acabando e eu já tenho que correr para comprar outro. Eu venho aqui aplicando um pouquinho na área da olheira para ir fazendo o processo de camuflagem, né? A gente tem que entender... Eu sempre dei um desastre. A gente tem que entender o fundo de toda a nossa olheira e tentar camuflar pra gente poder ver a diferença, né? Então, identificar primeiro o tom da olheira para depois entender qual é o corretivo colorido que a gente vai utilizar. Eu tô usando essa base da Visela e, gente, eu tenho gostado muito dela. Por quê? Porque ela é super hidratante. É uma base que se adapta muito ao nosso clima e ela não é pesada, então ela é super fácil de espalhar, sabe? Eu gosto do efeito hidratante, glow na pele, né? Que quem já me segue há um tempo sabe que eu adoro esse efeito. Então, é uma base que ultimamente eu tenho indicado muito nos cursos de automaquiagem, para uso no dia a dia também. Então, pra mim, é uma base que vale muito a pena o investimento. E todos os produtos da Visela, eles são muito bons, né? São produtos veganos, são produtos que têm uma boa durabilidade e a pele da gente consegue se adaptar muito, muito bem. Aqui eu tô parecendo uma fantasma, misericórdia. Mas calma, gente, o início sempre é assim mesmo do processo. Aqui eu venho com um corretivo. Eu utilizei um tom mais aproximado da minha pele, só pra gente poder fazer nesse processo inicial de iluminação. Vocês vão entender no decorrer do vídeo, né? Antigamente a gente fazia aquele triângulo na parte dos olhos, mas hoje a gente trabalha a maquiagem de uma forma mais pontual. Então, apliquei ele aqui abaixo da minha olheira. Isso aqui é uma técnica muito incrível, gente. Pra quem tem aquelas linhas na olheira, se der essa puxadinha aí no nariz, ela consegue atingir essas áreas mais difíceis nas nossas linhas de expressão, sabe? Então, eu tô utilizando até o pincel pra aplicar o corretivo, porque eu já venho nesse processo de esfumado. Então aqui mais uma vez eu aplicando a técnica, gente, é horrível, eu sei, mas funciona. Eu já venho aplicando com esse pincelzinho, por quê? Porque eu já consigo ir esfumando o corretivo na aplicação. E isso faz uma diferença. Ela vai deixando o aspecto mais leve, mais natural. Então, eu tenho indicado até um pouco mais que a esponjinha para aplicação de corretivo nesse momento. Aqui eu venho com a esponjinha, como eu falei para vocês, apenas para finalizar essa pele, né? Tirar o aspecto de algum marcadinho que ficar, mas realmente é só com a ideia de acabamento mesmo. Eu costumo aplicar produtos de corretivos, tudo com o pincel, tá? E depois eu venho com acabamento na esponja. Aqui eu vou utilizar esse Pen Stick. Eu gosto de diluir um pouquinho, até para facilitar a aplicação. Esse também é da Catarina Rio, ele é bem pigmentado, então eu gosto de sempre ir aplicando aos poucos, né? Eu venho marcando essa parte aqui abaixo da maçã do rosto. Essa áreazinha você pode identificar com o bastãozinho do pincel, tá? Eu gosto de aplicar um pouco abaixo das maçãs do rosto, no topo da testa. Depois eu coloco no queixo, no nariz, para dar aquela contornada. Lembrando que contorno é aquilo que a gente quer esconder, digamos assim, que a gente quer amenizar, quer esconder, né? Então é bom você identificar bem pontos que valorizem, pontos que não valorizem, e aí você poder trabalhar os contornos da forma que mais te favoreçam. Como eu falei, eu sempre gosto de aplicar os produtos em creme com o pincel e depois eu vou utilizando aí a esponjinha maravilhosa para esfumar.
Ó, essa aqui é a parte que eu vou fazer no contorno do nariz. Eu não vou mentir pra vocês que é uma área muito, digamos assim, é difícil pra mim ainda. Por quê? Porque meu nariz ele é um pouquinho largo. Eu não vou mentir pra vocês que eu ainda tenho um pouquinho dessa dificuldade. Então, contornar o meu nariz é um processo muito grande. Eu sempre venho com muita calma, sabe? Pra conseguir fazer esse contorno da forma mais natural possível, sem ficar aquele nariz muito marcadão. Então, a ideia é que os contornos eles fiquem o mais natural possível, é uma forma meio que de sombrear. Então, a ideia vai ser mais ou menos essa. Você aplica, vai esfumando devagarzinho e aí vai dando certo. Como eu falei pra vocês, eu sempre uso 2 corretivos. Eu uso um no tom, mais no tom da pele, e depois eu venho com um que é um pouquinho mais claro pra ir iluminando, por exemplo. Isso vai fazer com que eu consiga trazer um pouco mais de iluminação nos pontos do rosto, por exemplo, topo do nariz, centro da testa, então isso dá um efeito bem legal. Aqui eu tô usando esse pente da Marina Sala, na verdade ele é um blush em bastão. E, gente, eu acho incrível o efeito que ele dá na pele. Fica muito bonito. Esse é o momento que a gente dá aquela corada na nossa pele, né? Então é um momento bem importante da maquiagem. Eu faço os produtos cremosos sempre antes porque eu gosto da fixação que ela me dá. Então eu venho antes com todo esse processozinho. Aí que mais uma vez, como eu falei pra vocês, né, aqueles pontos de iluminação. Por que eu faço esse processo? Eu repito esse processo durante a maquiagem. Porque a partir do momento que você vai acrescentando produto, você acaba cobrindo outras, né? Então, quando eu coloco o contorno, quando eu coloco o meu blush em creme, eles meio que vão cobrindo um pouquinho de outras áreas que eu já maquiei. Então, por isso que eu sempre repito essa parte da iluminação para poder demarcar essas áreas que eu quero mostrar, que eu quero trazer para frente da iluminação. Então eu sempre venho esfumando com muito cuidado para também a gente não deixar nenhuma marca, né? Para não ficar uma coisa muito exagerada. Aqui eu vou começar com o processo de selagem da minha pele. Obviamente eu vou começar pelas áreas que eu iniciei: contornos, blush, iluminação. E aí eu venho com um pauzinho de contorno. Ele é um pouquinho mais bronzeadinho. Então eu gosto desse efeito que ele dá na minha pele, né? Dá uma pegada mais de saúde, digamos assim. Eu venho aplicando com um pincelzinho. E aí eu vou começar a parte do contorno do nariz também. É importante ressaltar que onde eu coloco o creme contorno, eu preciso selar o pó de contorno, sempre respeitando aquelas áreas que eu apliquei inicialmente, tá? Porque a gente vai fazer o mesmo processo que a gente faz em creme, a gente faz em pó. Então aqui eu tento pegar bem a área do nariz, onde eu fiz todo o contorninho para não perder essa marcação. Vou esfumando, tirando todo tipo de marcação. E, gente, vocês sabem que eu não sou a pessoa da maquiagem muito marcada, então eu gosto de esfumar muito bem tudo. Eu sempre gosto do estilo de blush mais coral, né? Eu não gosto daquele muito rosado. Eu gosto desse efeito mais bronzeado. Então eu acabo sempre utilizando ele com um fundo mais avermelhado. Só que, obviamente, isso vai depender muito do tom da sua pele. Então isso daí é o que eu gosto. Esse pó que eu tô usando, gente, ele é muito legal porque ele é um pó de tapioca, é um pó vegano. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo os produtinhos pra vocês. E ele tem uma resistência muito, muito, muito boa, além dele ser muito fininho. Então, ó, nessa parte que eu tô fazendo aí a selagem da pele, eu vou com muito cuidado nas áreas dos contornos, principalmente o contorno do nariz, porque essa linhazinha ela vai definir exatamente esse contorno, né, esse afilamento do rosto que a gente quer mostrar. Então eu tenho muito cuidado para acabar não invadindo outras áreas, as áreas do contorno, as áreas do blush, aplicando bem pontual. Eu vou fazer a correção das sobrancelhas, já tô morrendo de vergonha porque o meu já está acabando a minha pastinha. Mas eu gosto muito dela, por quê? Porque eu utilizo mais as sobrancelhas naquele estilo mais brow lamination, né?
Então elas são mais arrepiadinhas. E esse gelzinho, ele me ajuda a fixar mais esses pelinhos. Então vocês estão vendo aí, ó, eles ficam bem arrepiadinhos. Depois eu vou com o preenchimento e fica incrível. Eu tô usando o corretor de sobrancelhas da Catarina Hill, outro que também já tá acabando, porque eu uso muito. Então eu venho fazendo a linha na parte inferior da sobrancelha. Como eu sou loira, eu não costumo deixar ele tão marcado. Então, mais um ponto que eu gosto muito desse gelzinho, porque eu faço a linha e depois eu venho justamente aqui, ó, esfumando. Vocês estão vendo que ele já vai dando uma pigmentada na sobrancelha. Fica incrível e eu adoro. Então, eu não preciso estar acrescentando muito produto. No início da sobrancelha eu tenho poucos pelinhos, então eu vou meio que simulando uns pelinhos. Então aí eu venho intensificando só essa parte do iniciozinho para não ficar tão diferente dos demais, já que eu não tenho tantos pelos. E aí eu faço o mesmo procedimento na outra sobrancelha. Ali faço a linha inferior, depois eu venho só esfumando. E esse gelzinho ele é legal porque ele já vai espalhando, ele já vai esfumando. Então, pra quem não gosta de uma sobrancelha tão escura, que é mais branquinho ou é loiro, ele é uma excelente indicação. Eu consigo fazer também muito bem a simulação dos pelos com ele, porque ele tem um tom mais claro e um tom mais escuro, então a gente consegue fazer esse desenho. Eu sempre gosto muito desse efeito da sobrancelha, eu acho moderno, fica bem diferente, então dependendo do estilo de maquiagem que você fizer, dá super certo. Nesse processo, eu vou fazer meio que uma correçãozinha. Eu gosto de alinhar sempre bem a linha abaixo da sobrancelha, porque dá um acabamento bem legal, sabe? Então eu venho com o pincel linha de gato, faço essa linha, né? Deixo ela bem alinhadinha. Sempre fica realmente um excessozinho de base ou na parte da pálpebra, né? Às vezes invade um pouquinho, mas você vai ajustando isso bem direitinho, vai tirando toda a marcação e voilá. Aqui eu venho tirando o excesso do pó da minha pele. Eu deixo um pouquinho para a pele absorver bem. Então aqui vocês conseguem ver que o pó, ele selou realmente em partes de iluminação, né? Tirei todo o excesso, venho com a bruma para finalizar e tirar aquele aspecto de pó da minha pele. E isso vai fazer com que ela fique bem hidratada. Gente, eu não tinha um clau, não tinha nada pra fazer a base da sombra branca, então eu usei essa tinta. E eu fiquei muito impressionada com a pigmentação dela. E eu fiquei me questionando assim, meu Deus, isso vai dar certo, cara. Agora, pigmentado ela é. Usei um pincelzinho com as cerdas um pouquinho mais firmes pra tentar fazer um esfumadinho. E eu tava bem impressionada porque eu achei que não ia ter essa fixação, essa pigmentação, né? E aí eu venho utilizando a sombrinha branca e já venho selando, né? Selando e esfumando. Eu tava ficando já bem impressionada porque a cor tava ficando linda. E assim, isso já abriu a mente pra fazer 1001 coisas, né? Então eu vim aqui selando a parte da sombra e, gente, indiquei demais essa pigmentação. Eu tô apaixonada e vou usar muito essa maquiagem. Essa tinta é aquelas tintinhas que você compra até em lojinha de festa mesmo. E aí eu já tava querendo dar uma diferenciada, né? Selei com a sombrinha branca, usei um pigmento da Toque da Natureza e, gente, ficou lindo. Lindo, 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 lindo. A cor do pigmento ela é mais prateada. Então ela super se fundiu bem e ficou um aspecto belíssimo na pele. Isso aqui, quer dizer, na sombra, né? Aqui você já consegue pensar em fazer 1001 coisa, 1001 maquiagens com isso daqui. Então aqui eu já tava apaixonada por essa sombra. Já queria usar ela para a vida. E é isso, no decorrer do vídeo vocês vão vendo aí como realmente ela vai se transformando. Nesse momento eu optei por um delineado líquido, né? Um delineador líquido, e é sempre a parte que eu deixo de respirar, né? Fiz aí a linha do meu gatinho. Uma dica, gente, pra quem quer fazer delineado observe as direções, né? Você sobe com o pincel, já muda a direção para voltar.
tenha muito cuidado. Se você não consegue fazer o gatinho dessa forma, utilize até uma fita durex, alguma coisa que te dê um suportezinho, sabe? Mas é muito importante o acabamento do delineado nesse momento, até mesmo porque vai definir muito sobre a sua maquiagem. Eu sou suspeita a falar, eu adoro utilizar o delineado gatinho. Já tive sim minhas dificuldades, mas obviamente com a prática, né, você aí vai adquirindo mais habilidade para fazer. Esse delineado eu fiz ele mais puxadinho, né, quis dar uma ousada. Utilizei um cílio postiço só para a parte final do cílio, não quis colocar um cílio completo. Você pode até pegar um cílio, partir ele no meio e super funciona. Já coloquei a colinha de cílio, esperei ela secar e fui fazendo a aplicação. Realmente, gente, é só a pontinha do cílio, tá? Só para vocês verem aí, se torna até mais fácil de aplicar. Fazendo a parte de baixo dos olhos, eu queria uma maquiagem bem esfumada, também porque eu tava indo para um show. E aí eu queria um olho um pouco mais dramático, mais marcado. Quase que eu enfiava aí o negócio todo no meu olho, misericórdia. Então eu optei por um olho mais realmente marcado, mais esfumado. Coloquei aí, utilizei um delineador líquido, né, da Inglot pra fazer essa parte dos olhos. Eu sempre gosto de colocar na linha superior da linha d'água, né, a parte superior, para dar mais efeito de acabamento. E, gente, isso dá muito efeito, é sério mesmo, fica muito, muito bonito. Isso dá um acabamento muito bom, que deixa a maquiagem mais alinhadinha, mais esfumadinha. Aqui eu usei a sombra marrom da paleta da Mariana Saad. Ele é um marrom até um pouco mais frio, né? Eu fui pegando a parte da linha inferior, né, a linha d'água, e onde eu apliquei o delineador líquido, eu utilizei o marrom para ir já esfumando. Eu não quis colocar preto para também não ficar uma coisa muito, muito pesada. Então eu utilizei ainda um tomzinho marrom, né, para começar o processo de esfumado. Eu acho que quebra, sabe? Não, tipo, fica escuro e marcado, mas não fica aquela coisa tão pesada. Então, o marrom, ele tem essa capacidade de dar esse efeito. Eu vim aqui com esse marronzinho, que também já tá acabando, gente, eu acho que eu preciso comprar maquiagem. Ele é um marrom um pouquinho mais claro. Eu consigo fazer a quebra do final do esfumado mais escuro, fazendo como ele fique mais em degradê, sabe? Eu consigo fazer um degradê dos tons de marrom, eu consigo deixar esfumado e fica isso, fica lindo, gente. Fica um acabamento realmente impecável. Então eu sempre indico esse processo. Eu utilizei o rímel. Esse rímel, gente, ele não é à prova d'água, mas para determinado tipo de ocasião eu até prefiro utilizar rímels que não são à prova d'água, até porque depois para tirar é bem mais fácil. E eu gosto dele porque ele não é do tipo que escorre e ele dá um volume impecável. Eu comprei naquela lojinha Rotas Makeup de R$10. Pra finalizar a minha make, obviamente tinha que ter um batonzão, né? Eu tô super nessa pegada do batom super bem contornado. Utilizei um lápis marrom que eu estou apaixonada, acredito eu que ele seja da Ruby Kiss, que é a marca mais utilizada por nós maquiadores. Além dela ter uma pigmentação muito boa, ela é super boa pra esfumar. Então eu venho aplicando ela na parte da linha, né, do meu lábio. Nem tão acima, mas nem tão abaixo. Já torei um pedaço, ai meu Deus, já fico fazendo cagada. Mas eu gosto de fazer a linha bem em cima, sabe, do lábio, nem tão acima, nem tão abaixo, pra não ficar aquela coisa muito exagerada. Esse lápis, ele vem com um pincelzinho que eu acho que é tudo. Ele ajuda a esfumar. E esse esfumadinho, ele é justamente o que consegue me dar aquele efeito do lábio mais carnudo.
eu consigo delimitar mais essas áreas dos lábios, eu consigo definir mais o quanto que eu quero que ele pareça mais carnudo ou não. Então, ele dá um efeito degradê no lábio, fica uma coisa mais natural e fica com um efeito muito bonito. Parece que a pessoa colocou até um botox. Venho finalizando todo esse esfumadinho e utilizei o gloss da Love Rain. Ele é meio que uma imitação dos batons da Kiko. Utilizei um batom mais uma cor mais cor de boca, porque eu consigo fazer o degradê entre o marrom e ele. Então fica até uma pegada mais assim, digamos, anos 2000, sabe? Eu não vou mentir pra vocês que eu tô adorando essa vibe. Venho fazendo todo o preenchimentozinho. Gosto de sempre no final vir com um lápis com um pouquinho de base, inclusive a base que eu utilizei, e venho só fazendo um alinhamento. Isso dá um acabamento muito bonito, sabe? Deixa o lábio mais desenhadinho e isso realmente dá um efeito muito, muito, muito bonito. Para você que tem dificuldade para fazer o lábio, essa é a dica. E aqui, meu povo, terminei a nossa make para o show. Eu estava indo para o show de Charlie Brown Jr. CPM Detonautas. Estava prontíssima. E aí, o que é que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Fariam essa maquiagem também? Tô curiosa para saber.